7h08, horário de Porto Velho, e 8h08, horário de Brasília. Você está sintonizado aqui na 91,5 FM Jovem Pan News e este é o Jornal da Manhã com o Iveslando Neiva. Aqui ao meu lado na bancada do programa Jornal da Manhã está Eric Campos, ele que é empreendedor aqui na nossa cidade de Porto Velho e trabalha atuando com consultoria empresarial, financeira e comercial aqui na nossa capital. Desenvolvedor também do método Trino, que ajuda empresários a aperfeiçoar o seu negócio. Eric, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Obrigado, bom dia Iveslando, bom dia a todos os ouvintes, aqueles que estão aí no carro, sentindo ao trabalho, nas suas casas. Um bom dia, que Deus nos abençoe nessa manhã. Mais uma vez, obrigado pela sua presença e já vamos conversar a respeito desse seu trabalho e desse seu método Trino. Eu já tinha ouvido falar algumas vezes aqui em Porto Velho sobre o método Trino, que é um método que ajuda empreendedores da nossa capital, mas eu gostaria de saber, pelas suas palavras, o que é esse método Trino? Cara, antes mesmo até de falar o que é, por que começou, né? Acho que é interessante compartilhar isso. O método Trino, ele é uma parte financeira da empresa, certo? Parte que envolve ganhos e receitas e despesas. Então eu comecei isso porque eu já fui um cara na pessoa física endividado e lá saí desse cenário há muitos anos atrás e eu era representante comercial, atendia empresas, né, CNPJ, Rondônia e Acre, e ali comecei a conversar com lojistas e eu via que eles não sabiam precificar os produtos, eles tinham dificuldades de falar sobre tributos, falar sobre impostos, trazer toda a estrutura de precificação do negócio. Então ali começou a nascer algo no meu coração. Pô, tem um mercado aí. E eu sou gestor de formação. Então eu fui nessas conversas, eu falei, cara, tem mercado, acho que dá para trabalhar. E aí desenvolvi o método Trino. Entendi. É uma metodologia muito bacana. Você foi identificando as dificuldades do setor que você trabalhava ali e pensou que poderia apresentar uma solução para essas pessoas. Boa, Ives, exatamente. Vi um problema e trouxe uma solução. É exatamente isso. Na parte de precificação, de estrutura do negócio, né? E todo financeiro, tipo assim, muito empresário que não sabe o que é uma DRE, uma DFC, né? Que é demonstrativo do resultado do exercício ou demonstrativo de fluxo de caixa. Então, muitas empresas falam assim hoje, eu estou sem dinheiro para pagar a conta. Então, vai muito sobre o fluxo de caixa. Então, fui vendo esse problema, fui tentando resolver, fui criando algo com base nos estudos, em cursos. E aí, criamos o método Trino. E tem a outra parte, que é a comercial, são as vendas. Meu mundo são as vendas, né? Eu vim desse mundo, eu costumo brincar que eu vendo desde os 5 anos de idade. Meu pai tinha amostra grátis de uma marca multinacional em casa. E ali eu começava a vender pelo bairro. E aí comecei, sou vendedor desde criança e sou dessa área, então desenvolvo também a parte de vendas. Interessante, então começou bem cedo trabalhando com vendas e o comércio é isso, né? Empreender é isso, né? Empreender é isso. É circular mercadorias, apresentar serviços. E fala para nós então como que funciona o método Trino, do que se trata exatamente essa metodologia, e isso também é uma consultoria ou isso é uma consultoria, mentoria? Isso, é uma consultoria e mentoria. Eu costumo dizer que é um pegar na mão do empresário, do empreendedor e conduzi-lo assim a um próximo nível do seu negócio. Nós entramos, é um processo de 12 meses, é um acompanhamento de 12 meses, né, durante um ano. Eric, por que um ano, 12 meses? Porque você não muda uma empresa em 3 meses, em 6 meses. É um projeto a longo prazo, né? Eu não diria nem longo, né? Longo no investimento financeiro hoje é de 5 para frente. É um médio e longo prazo, vamos falar assim. Entendi. E eu acredito que em um ano você consegue transformar uma empresa na parte financeira e no comercial. Você começa a tracionar essa empresa. Então, 12 meses de contrato, onde a gente vai estar te acompanhando ali com encontros mensais, acompanhamento em grupos de WhatsApp e fazendo toda essa estrutura financeira. Durante uma vez por mês eu vou te apresentar os seus resultados financeiros. Com a expertise e a metodologia eu te mostro onde são os seus gargalos e onde também são suas potencialidades, com base naquilo que você apresenta e vende para o seu cliente. Entendi. E as ferramentas que você utiliza para poder chegar a esse objetivo, prestar esse serviço aí ao empreendedor? Vou citar aqui uma frase do nosso
Oh meu Deus, fugiu agora o nome dele. Mas eu já vai vir o nome dele aqui. Ele veio até aqui em Porto Velho, conversei com ele. Ele fala que uma empresa bem sucedida, ela precisa ter no mínimo 11 softwares, 11 sistemas para operar. E aí que tá, nem toda pequena empresa consegue ter 11 ferramentas. Hoje eu tenho várias ferramentas de gestão, ferramentas financeiras, onde eu faço a vinculação da sua conta PJ. Então eu vou ver toda a sua empresa, como ela se movimenta. Então eu faço esse trabalho bem minucioso sobre os seus números. Eu vejo tudo o que acontece na sua empresa, tudo o que acontece na conta pessoa jurídica, claro. E ali a gente vai identificando. Então eu tenho vários softwares, várias ferramentas. Hoje o método Trino, ela tem fácil, contando com empresa de automação, sistema de automação, eu já passei de 11 softwares, eu acho. Então tá muito bem equipado e preparado para poder... E a gente tem um time interno que faz análise dos dados financeiros, entendeu? Todo dia a pessoa faz a conciliação bancária, ela olha onde você tá. Porque o financeiro, cara, não é que falta dinheiro, Ives. Não é isso. É que você não sabe para onde o dinheiro tá indo. Quando você identifica para onde o dinheiro tá indo e você identifica os seus possíveis erros, você começa a corrigi-los. Então esse método ajuda a direcionar o investimento também. Também. Cara, tem um caso muito interessante de um cliente, chegou com a gente, ele devia aproximadamente 400 mil reais. Esse cliente estava em dívida. E geralmente o cliente chega comigo assim, ele tá na UTI, ele tá precisando. Tem muitos que vêm, tipo assim, eu quero começar organizado, isso é muito bacana, mas tem também aqueles que chegam, cara, tô muito apertado. Pois é, isso que eu ia perguntar para você, isso aí é só para empresas que já estão em funcionamento ou quem está pensando em empreender pode buscar essa metodologia para já iniciar bem amparado ali e assessorado a respeito desse universo que é muito grande, né, o empreendedorismo? Olha, quem tá começando é possível, mas eu costumo dizer assim, que se for uma empresa, é meio complicado. Porque pelo custo. Não pelo custo, mas pela demanda. Eu costumo dizer que quando a pessoa vier com a gente, ela vai trabalhar o dobro. O Flávio Augusto fala isso, né? Quando você contrata uma consultoria, não é que você vai trabalhar menos. Você vai trabalhar muito mais, só que trabalhar direcionado. Então hoje existem demandas diárias que meu time vai passar para o empresário, que se for só ele, vai ficar complicado. Mas tem muitas empresas que estão começando que tem 3 pessoas, entende? Aí certo. Já dá pra gente fazer um trabalho, sei lá, o cônjuge tá com ele ali, ou tem um sócio, 2, 3 pessoas, porque eu vou precisar fazer muita demanda e eu preciso disso. E só para concluir o raciocínio aqui pro ouvinte, dos 400 mil que esse cliente devia, em 60 dias, nós quitamos 90 mil reais de dívida. O faturamento, a gente deixou o mesmo faturamento nesses 60 dias, porém, a gente viu, deu clareza para ele e pagamos contas. Então, a gente consegue sair muito rápido de um processo de dívida. Muito bom, então realmente tem mostrado resultado. Graças a Deus, estamos aí suando a camisa e tem dado resultado. Isso é ótimo. 7h16 aqui em Porto Velho, Rondônia, 8h16, horário de Brasília. Você está sintonizado aqui na Jovem Pan News Porto Velho e hoje conversando com Eric Campos no Jornal da Manhã com o Iveslando Neiva. Eric, nós estamos conversando sobre essa atuação empresarial, mas a sua empresa, ela também faz atendimento pessoa física, não é? Exato. Recentemente fiz uma grande parceria com um colaborador e hoje ele é especialista em investimento também, pessoa física. Então hoje, além de toda essa consultoria que eu dou para a pessoa jurídica, eu também faço para a pessoa física. Então, mesmo processo, a gente vai ter ferramentas que vai te acompanhar. Hoje eu tenho um sistema, né? Nosso sistema do método Trino da pessoa física, aonde ali dentro vai ser inserido suas informações e a gente acompanha você e dá novas direções e parte para investimentos. Entendi. Então, hoje em dia a gente tem ouvido muitas notícias a respeito do endividamento das pessoas. Quando a gente olha os dados, a gente vê que o brasileiro está se endividando cada vez mais e infelizmente não tem conseguido adimplir as suas obrigações. Nessa sua metodologia, você ajuda então a pessoa física a sair desses compromissos financeiros que aparentemente parecem sem solução. Assim, exatamente isso, mas eu costumo dizer algo que às vezes vai de encontro com todo mundo. Não tem milagre. Jesus faz milagre, também ele faz. Mas, cara,
O financeiro é muita lógica, eu gosto muito do número, que ele é lógico. Então a gente tira assim, consegue dar condução à saída do processo de endividamento. Mas a pessoa ela vai sangrar, ela vai precisar tirar algumas regalias. Vai doer, então. Vai doer, melhor, obrigado. Vai doer nessa pessoa no primeiro início, mas é um processo de, costumo dizer que 90 dias ali, você sente um pouquinho de dor, mas depois você consegue dar direção para o recurso. A gente está com um cliente na PF hoje que em menos de 90 dias, hoje eles já guardam dinheiro e também fazem investimento no exterior. Então a gente faz esse trabalho, né, de direcionar a pessoa ali. É claro, quem define é o cliente, mas a gente faz uma sugestão desses direcionamentos financeiros. E hoje a gente tem clientes que não investiam no exterior, em menos de 90 dias já começaram a fazer suas aplicações em dólares, né? E não é só isso também, mas dentro aqui do Brasil tem várias formas de você rentabilizar o seu recurso. Isso é muito importante, né? O conhecimento a respeito do financeiro, isso aí ajuda as pessoas a crescer, porque normalmente a pessoa não estuda muito o que fazer com o dinheiro e acaba gastando de qualquer forma. Mas voltando a falar sobre a parte empresarial, como que você tem olhado o mercado aqui em Porto Velho, no nosso estado de Rondônia, principalmente na questão de circulação de produtos, mercadorias, tem aumentado, Rondônia tem crescido quando se fala nesse mundo empresarial, tem sido um bom local para as pessoas empreender, Porto Velho? Olha, Rondônia é uma terra que eu costumo dizer que emana leite e mel com base naquilo que o meu líder espiritual fala, né? Então, acredito muito nisso. Rondônia é uma terra boa, mas é uma terra que você precisa desbravar ainda. Então, sim, tem acontecido bons trabalhos, bons resultados. Não é fácil, é desafiador. O mercado está desafiador. É válido falar isso. Eu tenho alguns clientes e alguns estão batendo meta em cima de meta, né? A gente faz a projeção anual dele, então tem acontecido, essa já é uma parte comercial, mas tem outros também que está com dificuldade, assim, de acessar o resultado do mês, a meta do mês que a gente estipula. Faz parte, é do mercado, o mercado é cíclico, isso não vai ficar para sempre, mas você precisa, é essa hora que você precisa da consultoria, Islã, sabe por quê? É na hora da dificuldade que você precisa ter muita inteligência com o financeiro. Você precisa guardar o recurso, porque se vier qualquer situação, o famoso fluxo de emergência, né? Fluxo de caixa e ali uma reserva de emergência tanto da PF quanto da PJ. A PJ precisa ter de 6 a 2 meses guardado o seu custo operacional. E o empresário não faz isso. É interessante essa sua fala aí, assim, é uma quebra de paradigma também, Total. né? Porque às vezes a pessoa pensa, poxa, a minha empresa já está endividada, como que eu vou contratar uma consultoria para me ajudar a sair das dívidas? E aí entra naquele paradoxo ali, vou gastar mais, será que compensa, não compensa? Você enfrenta esse dilema? Perdão, enfrento, e é o que eu falo, quando o seu filho está doente, ele precisa do antibiótico para resolver se ele está com alguma infecção ali. Você vai se virar para dar um antibiótico, não vai? Sim. Porque você sabe que aquilo vai dar o resultado para ele lá no final. Ele vai fazer o tratamento e vai dar o resultado. É a mesma coisa que é o que eu falo para os meus clientes. Vai doer um pouco no começo, porém, a gente consegue, em 90, 120 dias, já te dar uma clareza do que são os próximos passos. Entendi. Então, é isso, cara. É muito importante, né? Porque eu mesmo comecei a me aventurar agora no ramo empresarial e isso aí gera alguma preocupação, né? Quando que contratar uma consultoria, qual será o momento ideal para fazer isso, para poder auxiliar ali no desenvolvimento do negócio. Mas tenho percebido que já desde o início, se for possível, é importante já começar bem, se for possível, desde o começo, porque você começa certo. E aí você começa sem vícios, né? Porque com todo amor e carinho, nós empresários, eu também tenho além da consultoria, eu tenho uma empresa no Ginja Paraná, né? Uma franquia da Sapatinho de Luxo. Então nós empresários, a gente vem com vícios do mercado. Só que quando você pega o processo de gestão, organização, existe um padrão a ser seguido. Como diz Paulo Vieira, né? O sucesso deixa pistas, deixa rastro. Então tem como você chegar lá.
Então, muitos empresários às vezes vêm com muitos vícios e você mostrar isso é o doer, entendeu? Pô, você vai precisar segurar aqui, ali você solta mais, mas aqui você segura. Então, fazer essa condução é onde eu gosto de trabalhar direto com o dono, porque daí é uma conversa direta, é assim que funciona, vamos executar. E nós temos vivido também uma mudança no perfil do empreendedor, né? Antigamente as pessoas vinham herdando ali uma metodologia de trabalho dos pais, dos avós e não entravam com ideias novas. Hoje nós estamos vendo muitos jovens indo pro lado do empreendedorismo, né? Algum tempo atrás aqui no Brasil, o jovem só pensava no concurso público, queria ser um funcionário público. E esse perfil está mudando. Você tem percebido essa mudança no perfil comportamental aí, pessoal dos empreendedores? Total, e vou falar que eu tô sentindo na pele, agora como empresário falando. Hoje a mão de obra, ela tá muito mais escassa. Eu não sei se você concorda comigo e alguns amigos empresários que estão ouvindo. A mão de obra, ela tá muito escassa. Se você olhar por quê, é porque justamente isso é o lado bom, né? O empreendedorismo veio e deu amplitude, ele deu oportunidade para jovens poderem começar já empreendendo seus negócios. E para nós que precisamos da mão de obra, mesmo remunerando bem, fazendo estratégias para poder fazer o ganha-ganha, é difícil. Então hoje na minha loja eu tenho uma dificuldade de mão de obra, principalmente dos novos, vamos falar assim, dessa geração mais nova. Então é desafiador. E aí a gente tem que se reinventar para fazer uma condição comercial atrativa para poder segurar essa mão de obra. E aí ela ganha bem e o empresário também tem o ganha-ganha, né? Sim. Tem muitas empresas, Luiz, é bom falar isso, que é só ganha, é só o colaborador que ganha. Quem nunca teve um negócio que tá ouvindo que no final do mês só os colaboradores ganharam dinheiro? Eu já passei por isso. A pessoa pensou, poxa, empreendi aqui, trabalhei, criei, assumi o risco do negócio e de repente não sobrou nada. Vou ganhar muito dinheiro e não sobrou nada. Acontece. E colaboradores que estão ouvindo, saiba, os proprietários passam por isso todos os meses. Isso acontece, cara. Então, já teve meses, eu já tive uma loja de celular em Porto Velho, né? Já vendi morango na rua. E isso acontece de você rodar todo mês e você nem receber, porque daí você tem palavra com o seu colaborador, com a empresa, com os impostos, com o governo, com a prefeitura, você paga tudo. E ali você vai ver, cadê o meu? Rapaz, cadê o meu? E isso faz parte do jogo também, por isso que precisa da reserva de emergência, precisa desse fluxo de caixa positivo pra você não passar dificuldade. É interessante isso, né? Porque o salário normalmente ele é muito alto para quem está pagando ali, para o empreendedor, né? Quem assume o risco do negócio, e ao mesmo tempo acaba sendo muito baixo para quem está recebendo. E aí a gente vive nesse dilema, nesse conflito. E você tocou num assunto muito importante, a mão de obra. A mão de obra realmente tem ficado escassa, né? Tá sendo difícil encontrar colaboradores e bons colaboradores que realmente estejam comprometidos com o serviço. Normalmente a pessoa está querendo apenas tapar um buraco ali ou fazer alguma coisa, mas sem muito comprometimento. Penso que esse seja hoje um dos maiores problemas na vida do empresário, né? Eu tenho clientes assim que entra e sai colaborador, não porque ele quer, porque do nada vou sair, vou tocar meu próprio negócio, vou fazer alguma coisa. Eu acho muito bacana. Eu já incentivei colaboradores meus lá do interior, em Ji-Paraná, vai, desfruta, faz isso mesmo, vai dar tudo certo. Mas a gente tem essa dificuldade, cara. É o que eu falo, são dois lados da moeda. Ao mesmo tempo que é bom, tem também o lado, não vou falar ruim, mas pra gente é um pouquinho mais dolorido, que é o proprietário. E pro colaborador segue sua vida, é isso aí. Eu comecei a vender desde cedo, então eu sempre me virei. Eu acho muito bacana isso, né? E hoje a globalização, a tecnologia, ela veio para fazer isso no nosso meio. Então você vê essa geração Z, né? É geração Z que fala? Eu sou meio também não sei, eu tô na geração W. Eu tô nessa daí. Então assim, essa galera mais nova, ela tá empreendendo e que bacana, eu acho legal, tem que continuar mesmo. Mas nós empresários precisamos nos reinventar para manter esse colaborador conosco, entendeu? Acho que esse é a grande sacada, porque tem várias empresas que têm colaboradores bons. E aí eu falo, seu colaborador tá saindo, tá tendo um turnover, né, de colaboradores muito alto. Por quê? Vamos tentar identificar. Você faz treinamento? Você investe no seu colaborador? Você faz um alinhamento diário, semanal? O que eles falam de one-on-one? Você senta só você e seu colaborador? Ou você e sua liderança? Então você começa a identificar
que talvez, às vezes, a empresa também está falhando de certa forma. E ali, esse empresário, ele precisa fazer, porque hoje em dia não é mais como da época... Meu finado avô, Hernandes, ele sempre falava assim na representação. Na minha época que eu vendia, nós somos de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Ele vinha para Rondônia, eu não era nem nascido. Ele vinha para cá vender e ele falava assim: índio, antigamente eu só vendia e deixava o estoque no cliente. Hoje, se você não girar o estoque do cliente, você não vende mais. Porque o representante é muito isso, né? Você vai lá na distribuidora, eu atendia Canal Farma, Canal Alimentar. Você vende grande pro cara e aí passa 30 dias você tem que vender de novo. E hoje em dia, se o representante das indústrias não fizer um trabalho de sell-out, que chama, de fazer essa mercadoria rodar para sair para o consumidor final... Então, isso que eu ia te perguntar, o que é gerar a mercadoria para o cliente? Por que eu tenho expertise nas vendas? Eu gerenciava, não eram meus colaboradores. Eu vendia para uma distribuidora de medicamento, certo? Certo. Ou de alimento. Dentro da distribuidora tem várias marcas igual a minha, certo? Certo. Ele não é uma marca só. Ele é multimarcas. Um distribuidor, ele vende várias. Então, quando eu coloco a minha mercadoria lá, você concorda que o vendedor dessa distribuidora, ele tem várias opções para vender, correto? Correto. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que gerar a demanda com esses vendedores. Ei, se você bater meta 1, você ganha isso. Além de você ganhar seu salário, a indústria vai te dar isso. Porque eu tinha verba na minha mão para poder fazer o trabalho. Entendi. Você incentivava a produzir essa mais. Equipe a vender a minha marca. Então hoje, até hoje é isso. No mundo da representação é isso. Se eu chego lá, boto minha mercadoria e não faço nada para que ela seja vendida, ela vai ficar encalhada no estoque do proprietário ali daquela distribuidora. Vai me dar dor de cabeça que mês que vem eu vou querer vender de novo para ele. O giro do mercado, normal. Ele falou: Eric, sua mercadoria ainda aí, eu tenho muito tempo de estoque. Eu não vou vender. Eu não vou comprar com você esse mês. Aí eu não bato a minha meta como vendedor. Então, gerar isso é fazer essa demanda acontecer dentro do cliente. Igual farmácia, balconista, tem várias marcas de medicamento. Como é que você faz o cara vender a sua? Então, essa lógica, a representação, eu sou apaixonado por ela, foi uma grande escola para mim. Então, essa lógica que a gente tem que fazer para poder, o famoso desovar mercadoria. Entendi. Eu vender, Ives, para você, se você é o distribuidor, é selinho. Eu coloco a mercadoria no seu estoque. O seu estoque, botar pro varejista, é sell-out. Eu tenho que fazer esse trabalho hoje em dia. E aí que eu tô falando, na época do meu avô, ele só colocava em você, como distribuidor, você que se virava para vender. E hoje em dia, não. Hoje em dia, o representante, ele tem que fazer essa roda girar total, entendeu? Interessante isso aí, né? Muita coisa para se observar, não é simples não, né? Não é. São 7 horas e 31 minutos aqui em Porto Velho, Rondônia, 8 horas e 31 horário de Brasília, e você está aqui muito bem sintonizado na 91,5 FM, Jornal da Manhã, Jovem Pan News Porto Velho, com o Iveslando Neiva, ouvindo o nosso amigo empreendedor e consultor jurídico, financeiro e comercial, Eric Campos. Eric, você falou algo bastante interessante sobre o treinamento e sobre a capacitação dos funcionários ali na empresa, né? Porque às vezes a empresa tem ali um grupo de funcionários e ela não se preocupa no aperfeiçoamento profissional deles. Às vezes eles não enxergam também a empresa como sendo algo que eles façam parte. E certamente isso vai influenciar muito, até mesmo nos resultados da empresa, se tiver um treinamento adequado ou, como que eu poderia dizer, o funcionário se sentir pertencente àquele empreendimento. Veja bem, né? Eu invisto ou não invisto no meu colaborador? Essa é uma grande pergunta. Eu vou investir e ele vai sair. Agora eu te pergunto, se você não investir e ele for um colaborador medíocre, na média, o resultado que você vai ter a partir daquele colaborador é a média, correto? Um resultado medíocre. E é disso que as pessoas precisam fugir, né? Da mediocridade, né? Com certeza, meu amigo. Aqui vos fala um cara que por muito tempo foi medíocre, né? Aqui fala com vocês essa pessoa que venceu essa área, de sempre querer só a média na escola. Então, eu acabei sendo conduzido para isso. Na vida adulta, resolvi mudar esse cenário. Mas voltando, se você não incentiva, investe no seu colaborador, ele vai ficar dentro da sua empresa sendo um colaborador mediano e tudo que ele tem para entregar é aquilo. Ele não foi capacitado. Qual foi a última vez que você comprou um livro de vendas
para o seu colaborador. Pô, na nossa empresa a gente faz reuniões semanais. Eu já dei livros que falam de finanças, entendeu? Proporcionei cursos. Uma colaboradora minha, ela bateu a meta, ela de Paraná, eu falei, você vai para Porto Velho para um treinamento que ia ter lá, que eu paguei na época, acho que foi R$1.500 era o ingresso. Alguma coisa nesse sentido. Foi um do Paulo Vieira que teve aqui, o Alta Performance. Só que, infelizmente, a mãezinha dela foi pro hospital na data e não veio. Mas passagem de ônibus comprada, hotel pago, o ingresso pago pela empresa. Isso é um custo da empresa. Porque essa colaboradora faz sentido, vale a pena investir nela. Porque ela me dá resultados extraordinários. Então, se ela me dá resultados bons, quanto mais eu investir nela, mais ela cresce. Mais ela ganha dinheiro, mais a empresa ganha dinheiro, mais o governo ganha dinheiro, mais a prefeitura ganha dinheiro. É uma cadeia. Todo mundo ganha, cara. Todo mundo Exatamente, ganha. É um jogo de ganha-ganha, né? Eu gosto disso. Eu gosto do jogo do ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar. Colaborador que tá numa empresa hoje onde você não vê o ganha-ganha, repense. E eu não tô aqui tirando colaborador da empresa de ninguém, mas tem que ser um ganha-ganha, cara. É justo, é correto, é pensar no próximo, e eu trabalho com essa metodologia. Eu já tive clientes que eu tive dor de cabeça de ensinar eles isso. Tem clientes que você chega e ele fala, não, eu tô com ganha-ganha. Tem clientes que falam, não, só eu ganho. E aí? Complicado, né? É melhor eu não atender esse cliente. Eu já despedi cliente. Já, porque principalmente no financeiro. Consultoria, Iveslanda, é o seguinte, cara. É 50-50, a consultoria tem que fazer a parte, ela faz a parte dela. Se o cara não executa o cliente, aí ele vai falar mal de quem? Não tem milagre nos números. Não tem milagre. Ele vai falar mal de quem? Dele ou de mim? Não tem milagre. Então, é uma via de mão dupla. Os dois têm que fazer e fazer certo, fazer rápido. Então, eu já despedi cliente porque eu falei, cara, passou 90 dias, quando bateu 120, eu falei, você não faz, você não executa, tá tudo bem, não é o seu tempo. Lógico que a gente não é abrupto, não é grosseiro, mas, cara, acho que não faz sentido pro seu negócio nesse momento, vamos encerrar o contrato, eu abro mão da multa, já fiz isso, abri mão da multa contratual, você segue a sua vida, eu sigo a minha, tá tudo sem bem. dificuldade, de maneira limpa, assim, sem problema nenhum e sem ressentimento. Total, meu amigo, porque com o número não tem erro, é exato, então, vida que segue. Você mencionou aqui que todo mundo ganha, o funcionário ganha, a empresa ganha, o governo ganha, por exemplo. E esse é outro gargalo do empreendedor, né? A tributação, a carga tributária que existe no Brasil, essa complexidade tributária que muitas vezes a empresa tem que pagar uma consultoria tributária, né? Contador só para cuidar disso e não ficar levando multas porque não está interpretando direito a legislação e não está conseguindo pagar os tributos adequadamente. A sua empresa, a sua metodologia também auxilia na questão do pagamento dos tributos? Sim, eu não faço a consultoria tributária, é válido dizer isso, e também não tenho o direito tributário, né? Eu não tenho essa área como uma especialidade. Porém, por estudar muito e ser empresário e sentir algumas dores, eu fui ler. Eu fui entender, conversar com pessoas. Então hoje eu dou esse auxílio de mostrar isso, de conduzir a isso. Mas pensa comigo, que eu sempre falo, se você está reclamando de tributo, é porque você não sabe precificar. Aprendi algo na representação, torno a dizer, foi uma escola. Quem paga o imposto, o tributo, nunca é o empresário. Nunca foi e nunca será. Ele só repassa. Quem paga sempre é o consumidor final. Quando você vê aí na economia falando que o imposto, o tributo, quem vai pagar lá é o menos favorecido, é verdade. É total verdade. Vamos fazer uma escala. A indústria produziu o produto. O governo já taxou na origem. O governo taxou, o governo federal, o governo estadual taxou na origem, na produção, certo? O que o cara que tem uma indústria bem instruído faz e sabe precificar? Joga no preço. Quando ele vem para um distribuidor e vende para o distribuidor, ele já vende com essa precificação ajustada para que ele tenha lucro, porque a empresa foi feita para oferir lucros. Quando chega no distribuidor também, que é uma pessoa mais instruída, uma distribuidora grande, por exemplo, ela também faz, eu também vou botar o tributo aqui. Quando chega lá no mercado, ou na farmácia, ou no varejinho do bairro, enfim, do município, ele fala, eu também vou colocar o tributo aqui. E aí chega no final da cadeia, que é o consumidor final. É ele quem paga. E aí quando o empresário senta comigo e fala, porque eu não quero pagar imposto, porque eu não acho certo, eu falei,
Eu já sei, internamente para mim já acendeu a luzinha laranja. Ele não sabe precificar. Porque quando você precifica certo, não é você que paga, você repassa. Eu brinco que eu falo assim, eu quero pagar 1 milhão de imposto, R$1 milhão de imposto. Se eu tô pagando 1 milhão de imposto, quanto que eu tô faturando? Significa que o lucro tá sendo eu tô muito faturando maior, muito, né? muito. Agora, não vamos entrar na seara, o dinheiro não é revertido, não é bem usado. Isso não diz respeito a nós. Exatamente isso que eu gosto de comentar. Isso é para outro momento. Mas você entende que não diz respeito a nós, empresários? Eu costumo dizer assim, cara. Há de César o que é de César, há de Deus o que é de Deus. Então, o de César aqui, que a Bíblia fala, são os tributos, são aquilo que o governo, a prefeitura precisa. Faça isso certinho, tá tudo certo, você tá em princípio, tá tudo ok. Que ótimo. E o resto é o de Deus, né? Para quem acredita nisso e quem segue esses preceitos. E ali o seu também. Então, o governo ganha, a prefeitura ganha, todo mundo ganha. Por isso que falar aqui, ó, minha loja de celular que eu fechei em Porto Velho, eu vendi a marca, ela ainda existe, mas para quem trabalha dentro das 4 linhas, como diria nosso amigo, saudoso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Essa frase ficou para ele, as 4 linhas, né? Marcado. Quando você trabalha dentro das 4 linhas, no ramo de celular, a rentabilidade líquida, a última linha da DRE, o lucro ou prejuízo, no caso eu trabalhava pelo lucro, é muito pequeno. Então eu resolvi sair desse segmento, porque não porque o mercado é ruim e não porque o segmento é ruim, não. Eu não tinha um fluxo de vendas, um faturamento adequado para que aquele percentual pequeno me fizesse sentido continuar com o negócio. Entende? Então, eu deveria vender 3 vezes mais do que eu estava vendendo para poder ter dinheiro na minha mão como lucro líquido, como dono, no final do mês. Então, nessa briga entre pessoas que trabalham certinho com impostos de entrada e de saída de outros que não trabalham, que vende lojinha online, essas coisas, e não que toda loja online não faça os tributos, isso daí eu falei, cara, é melhor eu sair desse cenário. Então eu vendi essa loja. Era uma loja muito boa, muito bacana, os clientes gostavam, mas não vendi com dívida, nada, só me desfiz do negócio. Porque como eu olho o número, eu falei, no final da linha não tá valendo a pena, é melhor eu passar pra frente. Entendi, muito bom. 7h40, horário aqui de Porto Velho, Rondônia, 8h40, horário de Brasília. Nós estamos conversando aqui com Eric Campos, consultor financeiro e empresarial. Eric, nós já estamos chegando aqui ao final desse bloco. E gostaria que você pudesse fazer suas considerações finais e também deixar aqui para o nosso ouvinte como ele faz para te encontrar nas redes sociais ou em qualquer outra forma aí de te encontrar, para que você possa prestar o serviço para quem quiser e precisar. Legal. Quero agradecer você mais uma vez e a Jovem Pan e a esse programa assim que traz um conteúdo tão rico no sentido essa conversa, esse bate-papo. Porque uma empresa, ela precisa ter os seus cuidados para ela poder crescer e prosperar. O que eu deixo para o nosso ouvinte é, você montou um negócio para perpetuar ou para que dure 1 ou 2 anos? Se você fez o seu negócio para perpetuar, ser para os seus filhos e continuar, então que você invista cada vez mais no seu negócio. Invista e reinvista no seu negócio. Em treinamentos, em consultorias, enfim, alguma coisa que você vai te levar do estado A para o estado B. Então, agradecer a toda a estrutura aqui, todo o time de vocês que me recebeu super bem, e dizer pro ouvinte que financeiro e comercial andam lado a lado, né? Então, quando foi a última vez que você fez uma reunião de financeiro com você mesmo? Quando foi a última vez que você fez uma reunião de vendas com você mesmo, com você e o seu líder, sei lá, você e a sua liderança? Então, deixa essas perguntas para refletirem e para nos encontrar hoje. O meu Instagram pessoal é o Eric Campos, né? O ERIC, aí Campos normal com um S no final. O Eric Campos. E lá eu posto alguns conteúdos, né? Dessa área, tem coisas pessoais também, mas é ali que eu faço toda a divulgação do trabalho hoje. E também tem o nosso telefone comercial. Se o ouvinte quiser, se for permitido, eu deixo aqui. Pode falar. Né? Que hoje, para falar com a gente, é só entrar em contato aqui com esse número que eu vou falar agora para vocês, que é o 69 99990
1758. Vou repetir, 69, uma sequência de 4 noves, 0 1758. Esse é o telefone hoje do nosso comercial. Você pode entrar em contato que ali a gente vai poder conduzir seu atendimento. Muito bom, depois desse bate-papo de hoje, já eu precisaria entrar em contato aí para consultoria empresarial e pessoal também. Estamos aqui para lhe servir. Pessoal, nós vamos pro intervalo e voltamos já.